Olá, lindezas, lindezas, tudo bem? Como vocês estão? Só alegria? Gente, eu vim responder uma dúvida que algumas pessoas perguntam e uma ideia que outras pessoas têm. Esposa de pastor é pastora? E a resposta é não. Assim como uma mulher que casa com um piloto de avião não vira piloto de avião, assim como um homem que casa com uma cirurgiã dentista não vira cirurgião dentista, da mesma maneira, a mulher que casa com o pastor ou o homem que casa com uma pastora não se tornam pastores, tá? A vocação, ela é pessoal, tá bom? Então, o que ocorre? A menos que o pastor seja solteiro, conheça uma mulher que já era pastora e os dois decidem se casar, aí sim, mas porque já eram pastores, tá? Não foi porque casaram que viraram pastores. Então, a esposa do pastor, ela é uma mulher normal, ela simplesmente é a esposa do pastor, tá? Isso não torna ela pastora, isso não traz para ela um cargo na igreja. Se você olhar na Bíblia, as esposas dos apóstolos, nenhuma foi colocada como pastora, tá? Tudo bem. Agora, outra coisa interessante. O pastor, quando ele casa, quando ele forma uma família, ele quer chegar na sua casa e ele quer que a sua esposa veja ele como o homem normal, não como o pastor. E eu acho que até a própria esposa quer isso. Tá? Não é bom que o pastor ou a pastora leve para dentro da sua casa problemas da igreja. Porque se ele escolheu casar, é para viver o casamento de uma forma normal, de uma forma natural. Da mesma forma, os filhos. Quando um pastor tem filho, ele não quer que em casa o filho olhe para ele e veja um pastor, o pastor da igreja. Não. Ele quer que o filho veja ele como o pai. Tá? Quer que veja ele como o pai. Uma vida normal, gente, como a vida de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas desumanizam os pastores. Eu falo por experiência própria. Você perde até o teu nome. Ninguém te chama mais pelo nome, é só pastor. Aí pergunta, nossa, pastor pode fazer academia? Pastor pode ser solteiro? Só falta perguntar se pastor pode respirar. E qual é o problema, gente? Que o pastor, ele não é obrigado a casar com uma pastora, nem com uma obreira. Ele pode escolher qualquer pessoa que ele goste e que venha a gostar dele, tá bom? Então o que acontece, gente? Eu já vi até casal assim, que o homem era pastor, a mulher era pastora, e eles tiveram um problema no casamento, e eu atendi eles. Qual era o problema que eles tiveram no casamento? Eles não conseguiam falar de outra coisa a não ser de igreja. Sem contar as vezes que um ia para uma igreja, outro ia para outra. Então isso é uma coisa particular minha, respeito os meus outros amigos pastores, para mim tanto faz, tem padres também casados, né, como na igreja ortodoxa, que aceita padres, fazem casamento dos padres, tá? Respeito todos vocês, mas para mim eu acho muito mais fácil me relacionar com alguém que não seja pastora. Por quê? Porque essa pessoa vai me ver como um homem normal. Não vai querer trazer a igreja para dentro de casa, gente. E isso é um perigo muito grande. Porque, como eu falei, em casa o pastor, ele não tem que ser o pastor, ele tem que ser o marido, ele tem que ser o pai, ele tem que ser o companheiro. E da mesma forma, a esposa espera isso do marido. Né? Então não é bom ficar trazendo problemas da igreja para dentro de casa. Deixa o problema da igreja na igreja. Em casa é o teu cantinho do céu, é o teu lugar do paraíso para você viver a tua vida. Então, gente, os pastores e as esposas dos pastores merecem ser felizes. Eles são humanos como todo mundo. Não é porque alguém virou pastor ou casou com um pastor ou com uma pastora que essa pessoa virou um ser sobrenatural. Não. Continua sentindo os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, as mesmas fraquezas, as mesmas forças. É um ser humano normal. A única diferença é que casou com alguém que tem uma vocação espiritual e que respeita essa vocação. Da mesma maneira, o pastor que escolheu casar com uma mulher que não é pastora, ele não pode nem deve obrigar ela a ir para a igreja.
Ele não pode nem deve obrigar ela a se envolver com coisas da igreja. Então, gente, o que resolve essa situação? É muito simples. É apenas separar. Igreja é igreja, família é família. Casamento é casamento, igreja é igreja. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o cara é pastor que a esposa dele é obrigada a estar em todos os cultos de forma nenhuma, entendeu? A única coisa que não pode é a mulher não aceitar a vocação. Porque quando eles se conheceram, ele já era pastor. Da mesma maneira, a pastora, que já era pastora. Aí, caso o homem não pode entrar no meio e falar, não, você não vai mais ser pastora, porque também está errado. Aí já entra até em relacionamento abusivo. Então, gente, eu quero encerrar esse vídeo falando para você. Se você é evangélico ou católico e o seu sacerdote resolve casar, deixa ele ser feliz. Se você ama o seu sacerdote, o seu pastor, o seu padre, o seu pároco, ou como você chamar, se você realmente ama ele com o amor de Cristo, deixa ele ser feliz, ele é um ser humano normal. E todos nós, inclusive você que está me assistindo, merece ser feliz. Tá legal, gente? Então, concluindo a resposta. Não é porque alguém casa com um pastor que ela vira pastora. Não, isso não tem nada a ver. Casamento não transforma uma não pastora em pastora, assim como casar com um piloto não transforma ela em piloto, e assim como o homem que casa com uma dentista não transforma ele em dentista. Isso é um mito criado pelas pessoas, não sei de onde elas tiraram essa ideia, tá bom? Mas é isso, gente. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, é só falar aqui embaixo que eu vou estar esclarecendo com todo prazer, com toda alegria para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais, gente. Valeu!